A paz do Senhor, louvado seja Deus, santo, santo, santo é o Senhor, né, meus irmãos? Jesus, Ele é maravilhoso, Ele é grande, Ele é poderoso. Eu estou aqui para, mais uma vez, né, nós compartilharmos da palavra do nosso Deus, tá bom? Porque Deus, Ele é fiel, Deus, Ele é maravilhoso, Deus é grande, Deus é poderoso. E eu glorifico ao meu Senhor por mais uma vez estar aqui com vocês para ler um pouco da palavra de Deus, tá certo? E a palavra do Senhor diz assim: aconteceu que, ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Essa palavra se encontra em Lucas, capítulo 5, que vai falar da pesca maravilhosa. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavaram as redes. Enquanto em um dos barcos, que era o de Simão, pediram que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faz-te ao largo e lança as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se as redes. Então fizeram sinal aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Olha, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Jesus é muito bom, né, meus irmãos? Jesus, Ele é maravilhoso, Ele é grande, Ele é poderoso. Você vê aqui que Jesus estava, né, ali pregando para as multidões no barco. E Pedro estava pescando ali. Só que passaram a noite todinha pescando. Mas não apanharam nada. A noite toda. Mas o que aconteceu? Jesus chegou e disse: lança do outro lado da rede. E Pedro disse: mas Senhor, passamos a noite todinha aqui pescando e nada apanhamos. Mas faça isso. E o que é que Pedro fez? Obedeceu. Quando ele obedeceu, o que aconteceu? Vieram grandes quantidades de peixe, que eles tiveram que pedir ajuda, tiveram que chamar outro barco. A multiplicação foi assim maravilhosa dos peixes que vieram, né? Eles não tinham pescado nada, mas o Senhor deu e deu com abundância. É assim que Deus faz conosco, quando a gente obedece à palavra do Senhor. As coisas estão difíceis, parece que não vão acontecer, mas o que acontece? Quando você ouvir a voz do Senhor dizendo: lança para o outro lado, ou faz isso, ou faz assim, né? O Senhor orienta, e vá sobre a orientação de Deus, que tudo vai dar certo, que Deus vai guiar os nossos passos quando a gente obedece. É tão bom obedecer ao Senhor, é tão bom quando Jesus está no barco conosco, é tão bom ouvir a voz do Senhor, é tão bom receber as bênçãos do Senhor. Faça isso, meus irmãos, que aqui foi uma pesca maravilhosa. Você pode receber uma bênção maravilhosa. Não sei qual é a bênção que você está pedindo para Deus, mas seja qual for a bênção, faz tempo que você ora, faz tempo que você está esperando. Então, eu creio que agora chegou a hora, né? Se você obedecer, se eu estiver ouvindo a voz do Senhor, se o Senhor disser: ô Maria, não sei, né? Ou Rita, ou Joana, não sei qual é o seu nome, mas Jesus conhece. Ou pode dizer para mim: Benedita, faz assim, vai para o outro lado, né? Segue a minha orientação, e com certeza eu vou ser abençoado e você também vai ser. Tá certo? Você que está ouvindo este vídeo, comece a obedecer ao Senhor, comece a ouvir e obedecer a voz do Senhor, e vai acontecer coisas
maravilhosas em sua vida e em minha vida. Aqui tem um hino que fala para que Deus venha nos guiar, porque ali Deus estava guiando, orientando o Pedro como ele deveria fazer, os discípulos, né? Que tinha passado a noite ali e não tinha conseguido nada. Mas quando Deus entra no barco, tudo se multiplica, tudo é maravilhoso. O hinozinho que diz aqui em 141 da harpa é assim: Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por minha ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me tudo, meu Jesus. Tá vendo? Quando a gente ouve o Senhor, Ele nos guia, Ele nos protege, Ele nos livra, meus irmãos, de todo mal, porque Ele é um Deus de poder, Ele é um Deus de maravilha, é um Deus que tudo pode, é um Deus que tudo vê. Então ouça a voz do Senhor, deixe Jesus entrar no barco, porque Ele estando no barco, tudo vai ficar maravilhoso. E eu quero orar por você. Querido Deus, ouça, Senhor Deus, o que essa pessoa está pedindo. Senhor, vê a noite que essa pessoa passou, que não conseguiu nada, que orou, mas não ouviu tua voz, que orou e não vê a sua bênção, que orou, Senhor, e ainda não ouviu a tua voz. Fala com ela, Senhor. E que o Senhor venha assim, Senhor, dar uma bênção maravilhosa, que até ela vai chamar outras pessoas para compartilhar. Assim como o Pedro fez, chamou outro barco, porque não cabia mais no barco dele. E assim seja, Senhor, para esta pessoa, em nome de Jesus.